Enquanto a gente cantava, louvava ao Senhor, meditando sobre essa questão de Pedro, eu fiquei pensando que o mesmo Jesus que estava ali no barco, indo ao barco, né, e pede para Pedro andar sobre as águas, o mesmo Jesus que fez ele andar sobre as águas, o mesmo Jesus que estendeu a mão quando ele caiu, está neste lugar. Amém. É o mesmo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não são as minhas palavras, não é aquilo que eu posso dizer, mas é Jesus, aquele que nós já nos rendemos nessa noite, aquele que nós já entregamos nossa adoração e o nosso coração contrito. Então é a Ele que nós iremos continuar adorando e recebendo dEle. É um prazer muito grande estar aqui, agradeço pelo privilégio, pela honra. Sou da igreja de São Miguel Paulista, vim com a caravana. E Jacuí também, porque está pertinho ali, então a gente... São Paulo está em peso. Mas muito obrigado pela honra, pela confiança de estar aqui. Mas hoje é o terceiro momento da conferência. E qual foi o primeiro tema que vocês ouviram aqui neste lugar? Quem estava, né? Lógico. Chamado. Vocês ouviram que nós fomos chamados. E quem é chamado por Deus, quando Deus chama, Ele gera uma... Que é o tema de hoje de manhã? Mudança. Deus chama, Deus capacita, Deus transforma. Para quê? Para enviar, que é o de hoje. Nós somos chamados por Deus, nós fomos resgatados por Deus e Deus nos dá uma missão, porque a palavra missão significa enviado. E é sobre missão que nós iremos meditar nessa noite. E hoje nós temos muitos influencers. Quem tem Instagram, quem tem YouTube, TikTok, essas coisas, percebe um monte de pessoas que agora tem uma profissão, né? Você trabalha do quê? Eu sou influencer, ou YouTuber, TikToker, sei lá como é que chama. E qual a função dessas pessoas? Influenciar. Seja uma dança, seja uma culinária, seja alguém que corre, alguém que malha. Tem pessoas que ensinam de tudo. Tem pessoas que ensinam a outra a ficar rica, mas elas são pobres. Tem pessoa que ensina o outro a ser crente, mas ela não é. Porque no Instagram, na internet, é tudo muito fácil. Então essas pessoas têm a missão de influenciar, de ditar regras, ritmos. Mas e nós, discípulos de Jesus, nós que estamos aqui, qual é a nossa missão? Você sabe qual é a sua missão? Essa camisa aqui bonita, Jocan, é o nome do nosso Ministério de Jovens, que é Jovens Cumprindo a Missão. E nós começamos, quando tivemos esse tema, a gente se reuniu e a pergunta foi, qual é a sua missão? A gente conversou porque como é que eu vou vestir uma camisa de uma missão que eu não sei qual que é. Então eu não sei qual é o seu pensamento da sua missão, mas talvez a sua resposta seja, aqui está em Marcos 16:15 ou Mateus 28, 19 e 20, que diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês, convosco, até o fim dos tempos. Então entendemos que a nossa missão é ir, pregar, ensinar e falar. Entendemos que nós somos chamados para fazer alguma coisa, para ir a algum lugar. Mas perceba que essa fala de Jesus é a sua última fala com os discípulos. Ele morreu, ressuscitou, está prestes a subir aos céus, então ele chama os discípulos e fala, olha, agora vocês têm que ir. Mas e antes disso? Qual foi a primeira missão que Jesus deu aos seus discípulos? Te mostro, Mateus 4:18, diz assim, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Qual foi o primeiro chamado de Jesus para os seus discípulos? Obrigado. Uma caneca bonita, hein? Muito bem. Amém. Ganhei uma caneca nova. Ninguém pegou aqui a piada, né? Nova. Nossa.
Grupo do jovem. Me ajuda, né? Depois eu tento de novo. Mas qual foi o chamado dos discípulos? Jesus chamou Pedro, falou assim, vocês devem me seguir. O discípulo de Jesus, os discípulos foram chamados para seguir. Aí depois ele fala, e farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, o ser é mais importante do que o fazer. Jesus não chamou os discípulos, olha, venham e façam isso, façam aquilo. Não, olha, venham e sejam meus discípulos. Venham e se tornem meus discípulos. Porque é diferente, irmãos, porque nem todo mundo que faz é. Nós vivemos num mundo onde fazer as coisas é mais importante do que ser, do que ter o caráter. Vivemos num mundo de aparência muitas vezes, onde as pessoas sempre mostram que estão bem, sempre mostram que estão felizes. Por exemplo, nós temos os vlogs de viagens. Hoje eu vim com uma viajante internacional, com a Letícia, e ela contando da sua história, da sua experiência, vai fazer lá o TBT, vai postar nos destaques. Mas ela curtiu bastante pelo que eu vi. Mas eu vejo pessoas ali na internet que postam tanta coisa, tanta foto, tanto vídeo, que ela não aproveita. Está tão preocupada em mostrar que está feliz do que em ser feliz. Não é assim às vezes? Você está num lugar, procura a pose perfeita. Aí quem é casado se relaciona, amor, tira uma foto minha. Aí você tira, não ficou bom. Tira de novo, não gostei. Mas Deus fez assim, não tem muito como mudar. Por isso que eu não tiro foto, porque mesmo que tire várias, não vai ficar legal. Não tem jeito. Mas você quer mostrar que é o ângulo perfeito, aquele pôr do sol batendo bem em você, aquela direção toda, né, todo aquele clima, e depois, no fim das contas, a culpa é de quem tirou a foto. Porque nós queremos mostrar, muitas vezes, mais do que desfrutar. Não tem problema em tirar foto, em fazer postagem, é legal. Tudo que é bom deve ser compartilhado. Mas não devemos esquecer que viver o momento é mais importante. Às vezes vejo pessoas ali reunidas em família, num restaurante, algum lugar legal, e preocupadas em pôr stories, destaques. Olha, eu estou aqui com a minha família curtindo. E não está curtindo, às vezes está brigando. Estamos aqui, mó paz, e não está em guerra. Então, perceba que nós estamos muitas vezes nos enganando, e enganando aos outros. No Instagram é tudo muito lindo, né? Você vê que as pessoas postando as fotos. Nossa, queria ser assim, né? Pessoa diferente, mas não é. Às vezes ali é só um personagem, é só uma forma de se enganar. Mas nós não devemos ser assim. E mais do que isso, porque estamos falando apenas de um Instagram, de foto ou vídeo, mas muitas vezes isso tem alcançado nós como discípulos de Jesus. Muitas vezes nós parecemos discípulos, dizemos ser discípulos, achamos que somos discípulos, mas muitas vezes não somos. Porque ser discípulo é ser parecido com Jesus. A palavra discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. É o aluno, né? Que busca ser igual ao professor. E somente você pode se responder se você é ou não discípulo. Olhando para a sua vida, olhando para quem você é discípulo? Não sei. Mas nessa noite Deus quer moldar isso em nós. Se nós já somos, amém, vamos continuar sendo. Mas se nós estamos com dúvida, se está com dúvida, eu já acho que não é. Porque quem é tem que ter certeza. E como eu falei, porque quem faz. Se você é discípulo, você vai gerar discípulos. É automático, é consequência, é inevitável. Todo discípulo de Jesus gera discípulo. E vamos ver isso aqui nessa noite. Você vai gerar, não tem como não. Porque, como eu falei, quem faz. E quem faz, nem sempre é. Um exemplo, casamento. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Bastante gente. E tem um pessoal aí quase. Tem uns aí que tá na última volta já para se casar. Mas quando você casa com a sua esposa, quando os dois, marido e mulher, se casam, qual é o motivo do casamento? Eu vou casar porque eu quero lavar muita louça. Meu sonho é ter uma casa onde eu possa lavar todas as louças em todos. É assim que a gente faz? Geralmente é o contrário, né? Vou casar para o outro lavar a louça. Eu quero. Ou você fala, eu vou casar porque eu quero brigar. Eu sei que vai dar problema, eu quero casar porque o negócio vai esquentar, não é bom? Às vezes não. O objetivo do casamento deveria ser o amor, não é? Eu caso porque eu amo a pessoa que está ao meu lado e eu quero compartilhar minha história com ela. Então o motivo do casamento é o amor.
O fazer é a consequência. Ninguém aqui, quando vai casar, assina um contrato. A partir de hoje eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte me separe. E, abre um adendo, né? Adendo 1. Prometo lavar a louça segunda, quarta e sexta. Prometo limpar a casa. Ninguém faz isso. Ninguém promete fazer coisas. Por quê? Porque o fazer é natural. O fazer é consequência. Então, se você não tem feito coisas na sua casa para sua esposa ou para o seu marido, olha esse amor, hein? O amor tem que rever esse amor. Porque o amor gera atitude. Então, se eu amo minha esposa, se você que tem o seu relacionamento, se eu amo, você faz coisas para ele. É natural. E não é prazeroso fazer coisas para quem a gente gosta? É ou não é? Maravilhoso. É bom. Então pode ser mais maravilhoso, você pode fazer mais. Mas irmãos, então, se eu amo Jesus, se eu estou perto de Jesus, eu faço o que Ele me manda. Por isso que os mandamentos do Senhor, a Bíblia fala, que não são pesados. Não pode ser, porque quem ama faz com gosto, com alegria. Quem ama faz com prazer. E é isso que eu quero que você entenda. Que eu preciso amar a Jesus, estar perto de Jesus, ao ponto de que o ir, o fazer, é natural. E nem precisa mandar o Tiago ir, porque eu já estou indo. Quando ele falar, Tiago, eu já estou voltando, Jesus. Você mandou eu ir, mas eu já estou aqui. Já estou de volta. Mas talvez você esteja perguntando, legal, mas então como é que eu faço para ser esse discípulo, né? Para viver dessa forma, para ser esse verdadeiro discípulo? Para que isso aconteça, você precisa fluir. Vai aparecer alguma coisa ali, eu acho. O tema é influa. Fluir é o nome da nossa, é o tema da mensagem e é um acróstico. Quem sabe o que é um acróstico? Os mais antigos, né? Os mais novos não sabem. Vai descobrir agora. Vai aparecer o acróstico? Vai aparecer? Amém. Cada letra é uma palavra. Então, fluir. Primeiro, fonte, que é um lugar. Segundo, lavar, que são as atitudes agora. 4 atitudes. Lavar, utilizar, impactar e renovar. É que isso é diferente, não vai dar certo. Fluir. Você vai na fonte, que é o lugar. Você vai lavar, utilizar, impactar e renovar. Mas vamos chegar lá com calma. E para que isso aconteça, você precisa de um ingrediente, de uma coisa fundamental, que é a água da vida. Eu vou tomar um gole dela enquanto você abre a sua Bíblia em João 4, versículos 13 e 14. Vai aparecer ali, mas abre a sua Bíblia aí, o celular. João 4, 13 e 14. João 4, 13 e 14 diz assim, você conhece esse texto certamente? E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Já conhece esse texto? Aqui temos Jesus e a mulher samaritana. Jesus chega ali a Samaria, vai passar por Samaria, ele está com sede, ele senta perto ao poço, vem a mulher tirar água, eles começam a conversar, os discípulos foram comprar comida, e aí então há esse contexto dessa conversa, uma mulher buscando água H2O, normal, e Jesus ali, com sede física, trazendo uma mensagem muito mais profunda. Então, o primeiro ponto, a primeira letra, que é a letra F, que é a fonte. Se eu quero ser um verdadeiro discípulo, se eu quero fluir, se eu quero influenciar, se eu quero ir, eu não tenho outro jeito, eu preciso da fonte, eu preciso dessa essência, eu preciso desse combustível. Sem Jesus não adianta. Jesus, Ele é a água, né? Ele é aquele que nos sacia, Ele é aquele que nos preenche. E todos nós temos 3 tipos de sede, podemos assim dizer. A sede física, acabei de tomar um pouquinho de água, nós temos sede. Quando você caminha bastante, você fica sedento. E é interessante que a sede ela só aparece depois de muito tempo desidratado, sabia disso? Pastor Tiago também é cultura. Por isso quem corre deve tomar água o tempo todo, porque você não percebe se vai se desidratando. Viu, Dani? Toma bastante água. Porque você vai correndo, você não percebe. Quando você fala, estou com sede, seu corpo já está ali no nível bem baixo. Então, nós temos sede fisicamente. Nós temos uma segunda sede, que é a sede emocional. Nós somos seres que se relacionam. Deus criou Adão e Eva, Deus criou uma grande família. Nós precisamos um do outro.
Por isso que existe a família do Senhor, a qual fazemos parte. Temos pessoas casadas que se relacionam, tem pessoas solteiras, mas todos nós precisamos de alguém em alguma esfera da nossa família de sangue. Nós precisamos nos relacionar. Deus fez dessa forma. Por isso que o primeiro sintoma da depressão é o isolamento, é a pessoa não querer estar perto, porque já é uma questão cerebral, uma questão, né, do próprio corpo, que mostra que a pessoa não está legal, porque é normal você se isolar por algum momento, né, buscar se conhecer, está tudo certo. Mas não querer estar com as pessoas, não suportar estar com as pessoas, não está certo. Deus nos fez seres relacionáveis. E, por fim, mais importante, terceira sede, a sede espiritual. E é essa sede que Jesus está falando aqui. Lá em Gênesis 2,7, quando Deus cria o homem, Ele cria do pó da terra, e Ele sopra nele o fôlego de vida, o espírito, e o homem passa a ser alma vivente. O texto ali, no seu original, vai trazer a ideia de sede, de necessidade. É como se Deus criasse, então, no homem, essa sede dele próprio. Então, todos nós, seres humanos, temos uma sede de Deus, todos. Agostinho falava de imago Dei. Então, nós temos esse ponto de contato com Deus. Não importa se a pessoa crê ou não crê, nós todos aqui, seja crente ou não, todos temos um buraquinho no coração que só Deus pode preencher. E nós vemos isso porque as pessoas que não servem a Deus acabam idolatrando outras coisas. Times de futebol, ninguém faz isso aqui, amém? Ih, Jesus, misericórdia. Aqui ninguém idolatra futebol, idolatramos pessoas, idolatramos às vezes pastores, idolatramos bandas, tantas coisas. O que é idolatria? É algo que você põe acima de você, que você ama mais do que tudo. Isso é pecado. Nós muitas vezes questionamos quem idolatra santos, essas coisas, mas nós estamos idolatrando tantas outras coisas ao mesmo tempo. Então isso é idolatria. Mas nós somos criados então com essa sede de Deus. E quando não preenchemos em Deus, vamos preencher em outros lugares, em outras pessoas. O texto aqui da mulher samaritana, você percebe que há uma forma de preencher não muito legal ali. E Jesus fala, olha, eu posso dar uma água que vai saciar a sua sede. As outras águas não podem, mas eu posso saciar essa sede. Então todos nós que estamos aqui, nós precisamos de Jesus. Não tem outro jeito, fomos criados dessa forma. Nós temos que entender que aquele vazio que nós sentimos, sabe aquele negócio que você sente lá, às vezes sozinho? Aquela angústia, aquele negocinho no coração, que você fala, que isso? Estou meio deprê hoje. Talvez seja de falta de Jesus. Talvez você esteja procurando em outros lugares, em outras fontes, para se saciar. E não vai dar certo. É igual você estar com sede e tomar um refrigerante com muito gás, não vou falar, com muita cafeína, vou fazer propaganda de graça, né? Sabe aquele... Você fala, matou a sede. Matou não, é o puro açúcar. Vai te dar mais sede daqui a pouco. Te trouxe uma saciedade naquele momento, mas não vai matar a sua sede. Matar a sede é água. A água mata a sede, outras coisas engana. E assim também é com a nossa vida espiritual. Jesus preenche, as outras coisas apenas nos enganam. Por isso, então, precisamos do segundo passo. Primeiro é a fonte. O segundo, lavar. Nós precisamos, não basta ter a fonte, não basta ter água, eu preciso ter uma atitude, que é se lavar. Então, segunda palavrinha, lavar. Jesus disse que quem beber da água que Ele dá, nunca vai ter sede. E eu fiquei pensando nisso, mas como assim? Jesus falou, quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Eu falei, ué, então eu tomei uma vez, estou satisfeito para sempre, dei um gole, água eterna, acabou? Não, é o que eu pensei, é igual a água. Eu tomei a água agora, eu estou sem sede, certo? Daqui a pouco eu tenho que tomar de novo. Com Jesus é a mesma coisa. Quem bebe da água que é Jesus, quem está em Jesus, é saciado. Ou seja, tem que estar sempre em Jesus. Por isso que também fala lá em João 6, que Ele é o pão da vida, aquele que sacia a nossa fome. Então, se lavar, ou seja, estar em Jesus, ele é um processo. Então, eu preciso me lavar. E quem se lava na água da vida, não precisa se banhar em outros mares. Quem se encontra, quem bebe da água que é Jesus, não busca em outros lugares. E tem muitas pessoas, aqui não, mas há muitos cristãos por aí bebendo de outras fontes. Você conhece pessoas que
bebe da fonte da vida, mas acaba tomando ali uma água diferenciada e tal. Mas por que isso acontece? Porque está faltando, de fato, mergulhar nessa água da vida. Não sei aqui em São José, mas em São Paulo tem um prato típico, uma coisa sensacional, chamada churrasco grego. Quem já provou? Misericórdia, mas já provou. Misericórdia, Jeová, é bem isso. Para quem não conhece, churrasco grego é uma carne de procedência totalmente duvidosa, que fica num espeto gigante e fica rodando o dia inteiro ali, ó. Ninguém sabe que carne que é, de onde que veio. É igual o texto lá do que Jesus fala, né? Não sei de onde veio, não sei para onde vai. Para onde vai a gente sabe, mas fica lá rodando. Aí exposta. Aí tem a vinagrete, uma gavetinha enferrujada para dar aquele saborzinho curtido. Puxa o vinagrete, o pãozinho lá, corta, põe dentro. E o melhor, o tempero é natural. O cara tá suando lá, ó. E vai, cortando. Só sabe quem comeu. E lá no centro, lá no Brás, você conhece o suquinho de graça. O suco de laranja, uva e limão que tem o mesmo gosto, é igual ao do Thiago. Mas lá no Brás, agora imagina a cena. Quem já foi no Brás aqui, temos pessoas que gostam de ir no Brás. Você foi no Brás, você saiu de casa cedinho, a Érica aqui fala, cedinho, saiu daqui, vou lá no Brás, vamos bater de perna. Saiu daqui, foi lá pro Brás. 2 horas, que até lá mais ou menos, 1h30, 2 horas. Chegou no Brás, saiu aqui 7 da manhã, acordou cedo, vamos lá. Foi pro Brás 9 da manhã. Você tomou aquele café rápido em casa, né? Começou a andar no Brás. E mulher andando no Brás sabe como é, né? Meio-dia. E ainda não fui nem na metade, amor. Aí aquela fome, aquele cansaço, de repente vi aquele churrasco grego rodando. Ele olha assim, a mente diz que não, mas a barriga diz que sim. E ele vai, e você vai comer. E vai ser uma delícia. Você vai comer, nossa, que gostoso. Aí depois você vai ver o resultado. Mas vai comer, por quê? Porque você está com fome. E aquilo vai parecer muito bom. Agora, mesma coisa, saiu daqui, chegou no Brás, pá, meio-dia, amor, vamos ali no Subway, sei lá se tem. Comidinha mais, procedência mais garantida, pelo menos a teoria mais garantida, né? Tem luvinha, você escolhe ali o tomatinho e tal, comeu. Vai passar em frente, faça o grego de novo, vai ter fome? Algumas pessoas têm, mas a maioria não. Você não vai querer, por quê? Você está saciado, não vai te chamar a atenção, você não vai querer. Eu vou comer isso? Eu já comi coisa melhor. E isso me faz pensar na nossa mensagem. Quando eu provo de Jesus, as outras coisas perdem o sentido. Não faz sentido querer. Eu tenho Jesus. Então, se eu estou em outras águas, se eu estou provando outras coisas, é porque falta-me uma experiência maior com Jesus. Amém? Amém. Tem até um louvor, né, que fala: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, uma coisa assim, né? É tipo isso. Não tem como. Não vou querer. Posso comer um churrasco grego? Posso. Mas vai fazer mal. Fala, ixi, quero esse negócio mais não. Porque você vai pensar que não, tem coisa melhor. Prefiro uma picanha, uma pizza, né? Uma pizza mais barata. É melhor. Então, eu não sei como está a sua vida, mas Gálatas 5,16 fala: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se eu estou em Cristo, se eu estou buscando a Cristo, automaticamente eu venço o pecado. Amém. Eu não venço o pecado apenas lutando contra ele, mostrando que eu sou forte. Eu não venço o pecado em jejum, buscando, vou passar em frente ao churrasco grego. Não, eu venço o pecado tomando a água da vida. Amém. Sendo satisfeito. Porque se Jesus preencher a sua vida, não vai ter espaço para o pecado. Não vai ter espaço para outras coisas. Você já vai estar cheio. Então, uma vez que você foi à fonte, uma vez que você se lavou, você precisa utilizar, terceiro ponto, essa água para saciar outras vidas. Você foi até Jesus, você bebeu dessa água, automaticamente você precisa repassar a mensagem. Quando nós somos saciados por Jesus, nos tornamos uma fonte que jorra a vida quando? Em todo o tempo. Quem já foi em fonte, cachoeira, né? Não é? Você vai na cachoeira, que coisa bonita, né? Que não para de cair água. É assim, se você está em Jesus, a água da vida, você vai jorrando água, aonde você for. Nós precisamos permitir que essa água flua através de nós, porque não basta ter, é preciso utilizar. Eu tenho a água, eu estou saciado, mas se eu não uso essa água para saciar o outro, de nada adianta.
Porque Deus nos chamou, Deus nos capacitou, Deus nos transformou para ir, para influenciar, para a graça que nos alcançou encontrar outras pessoas. Após encontrar com Jesus, o que a mulher samaritana fez? Ela conversou com Jesus, aquela conversa toda. Vamos ver o texto. João 4, do 28 ao 30. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A primeira coisa que essa mulher fez, ao ir à fonte, ser lavada e saciada, foi distribuir a água, foi utilizar aquilo que ela já tinha recebido. E ela usou o quê? O que ela tinha. E o que ela tinha? A dúvida. Ela não chega lá: olha pessoal, encontrei Jesus, o Cristo. Sabe aquele que a gente escutava quando era criança? Ele está ali, vem ver. Ela fala: não. Ela fala: olha, encontrei alguém que diz que é o Cristo. Será que é mesmo? Ela só falou isso, irmãos. Pronto, e foi o suficiente para aquelas pessoas irem até Jesus e serem transformadas. Muitas vezes nós queremos que Deus nos dê tantas coisas para poder compartilhar o Evangelho. Ah, Senhor, se eu tiver um emprego bom, se eu tiver um carro, se eu tiver recursos. Não, Deus quer usar o que você tem hoje. Deus quer usar quem você é agora. Mas eu não sou tão bom, também não sou, e Deus me usa. Deus usou até a jumenta, não vai me usar? Deus usa a gente com o que nós temos. E quanto mais cheios, mais podemos encher o outro, mais podemos dar ao outro. Mas se você está em Cristo, você tem alguma coisa a oferecer, a dar, a utilizar. Todo dom e talento que Deus te concedeu tem um propósito: a alcançar outras pessoas. Deus não te fez bonito desse jeito. É todo mundo que é bonito, bonitas. Amém, né? Mas tá com carinha, acho que estou pegando pesado, né? Só tá com a cara meio... Mas vocês são bonitos, são bonitas. Quem serve ao Senhor é bonito. Amém. Obrigado, eu também sou em Cristo. Mas para que nós somos assim? Para ficar famoso? Não, se você ficar, amém. Que Deus te abençoe e te conserve em santidade. Mas Ele nos fez, com tudo que nós temos, para influenciar outras pessoas, para abençoar outras pessoas, seja escrevendo, seja correndo, seja na estética, na advocacia, na engenharia. A gente acha que Deus só usa pastores e presbíteros e diáconos. Deus usa todo mundo. Deus usa os seus discípulos. 1 Coríntios 10, 31 fala que quer comais, quer bebais, façais tudo em nome do Senhor, para a glória de Deus. A nossa vida precisa ser dessa forma. Quando eu entendo isso, quando eu vou até a fonte, quando eu me lavo, quando eu utilizo o que eu tenho na minha vida, automaticamente vou para o quarto, que é gerar impacto. É natural acontecer isso. Porque nós lemos aqui que a mulher foi até a cidade, né? Ela disse para as pessoas: olha, vem ver se é Jesus. E o que aconteceu? Vamos ver? João 4, do 39 ao 42, ela vai, então, chega lá, ó, vamos lá ver. E a galera vai. A mulher foi porta-voz e o pessoal obedeceu. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em quem? Em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: olha, agora cremos não somente por causa do que você me disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Eles foram por causa de uma palavra daquela mulher, e quando chegaram a Jesus, eles foram transformados. Perceba que você não vai transformar ninguém, você não vai mudar a história de ninguém, você não vai salvar ninguém, você é apenas um instrumento para levar a pessoa até a fonte. E quando chegar em Jesus, ela vai ser transformada. Você foi apenas que disse: olha, eu conheço alguém que salva, que liberta, que cura, que muda. A atitude daquela simples, rejeitada e desprezada mulher transformou a história de uma cidade. Porque aquela mulher desprezada, irmãos, ninguém ligava para ela. Não fala nem o nome dela. Uma mulher samaritana pegando água. Pode ser uma mulher de São Miguel. É tanta gente. Aquela mulher não foi nem citada. Mas a atitude dela, sim. Isso mostra que tudo que nós fazemos gera impacto, gera consequência, seja boa, seja ruim, não tem jeito. O que você planta vai crescer.
Então, cuidado com o que você tem plantado. E muitos pensam que impactar alguém ou cumprir a sua missão é somente num evento da igreja, como esse. E parabéns aos organizadores, tem sido bem, você vai continuar sendo. Mas não é só aqui. O fato é que impactamos muito mais lá fora do que aqui dentro. Porque estamos aqui, é um monte de luz junto aqui, ó. Tá uma coisa linda. Mas é nas trevas que nós temos que brilhar. É quem não conhece que tem que tomar da água. É no nosso trabalho, é na nossa faculdade, é onde nós estivermos, irmãos, nós temos que brilhar. É onde nós estivermos, nós temos que impactar, nós temos que influenciar, nós temos que fluir. Aonde nós formos. Por isso que o texto fala, lá no original, a ideia não é ide por todo mundo, é indo por todo mundo, pregue o evangelho. Indo por todo mundo, faça a diferença. Indo por todo mundo, influencie pessoas. Eu tive uma experiência através do livro. Quem não sabe, eu sou escritor. E se não conhece as Crônicas do Tempo, te convido a conhecer após o culto. Tem aí uma mesinha, sem compromisso, você vai gostar. Um livro que vai mudar a sua história, você nunca leu nada igual. Voltando para a mensagem. E por causa do livro, eu participei da FEFIC ano passado, que significa Feira de Ficção Cristã. Se você não conhece, existe a Bienal do Livro, todo mundo conhece, certo? Essa é uma Bienal cristã, é só livro de ficção cristã, só livro bom. Esse ano vai ter, então você tem que ir conhecer as Crônicas do Tempo aqui e lá também. E eu participei o ano passado, foi na Mackenzie, foram quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias. E eu estava ali naquele evento e o livro escrito foi para a glória de Deus. Todo o processo do livro, Senhor, esse livro é para abençoar pessoas. É uma ficção cristã e graças a Deus, onde eu não consigo ir como pastor, porque as pessoas, pastor, mas eu entro como escritor e vou falando de Jesus. E eu estava naquela feira e o público cristão, né, as pessoas vinham e tal, mas chegava no stand, falava do livro e começava a falar, as pessoas diziam, uau! Eu falei, uau, vai comprar, né? A pessoa falou uau, logo no começo, você fala, ganhei. Aí continua falando lá, fala o segundo, uau. Aí tá fácil. Aí quando termina, obrigado. Eu, obrigado, não vai levar não. Você falou 2 uau, você tinha que levar. E a pessoa vai embora. Mas não tem problema, perdeu. Mas aí, enfim, aí eu tava lá e um monte de stand, tinha muito livro de romance e tal. E eu vi as pessoas comprando, as coisas. Eu não fui lá só para vender, né? Eu fui lá que eu acredito na minha obra. Mas eu estava meio assim, mas Senhor, beleza, mas eu estou meio perdido aqui. Eu sou ficção cristã, mas não sou igual a eles ali. Enfim, resumindo a história, na sexta-feira, foi quinta-noite, chegou um rapaz e ele pegou o livro, a gente conversou, peguei o WhatsApp dele, porque não tinha Instagram, e ele comprou o livro. O primeiro, e depois eu mandei mensagem, falou, obrigado e tal, depois você lê, a gente conversa. Depois de um tempo ele mandou mensagem, falou, olha, comecei a ler o livro, então eu terminei o livro, e esse livro mudou a minha vida. Eu sou esse personagem que está vivendo nessa escuridão da noite, nessa noite sombria. Eu não saio mais de casa, eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas. Ele abriu o coração para mim, eu não conhecia. Eu vi um dia, vendi o livro, tirei a fotinha e foi embora. E ele começou a falar e a gente se tornou amigo, a gente se viu de novo, aí pegou os 2 livros. Mas eu estou falando de livro, estou dizendo que aquele livro mudou a vida de alguém. E daí a gente começou a conversar, ele recebe as devocionais, e a gente tem conversado bastante, e tem agradecido. Eu não tenho feito, o que eu tenho feito? Nada. Eu só falei num livro e tenho acompanhado ele, falado de Jesus, falado das minhas experiências, mas isso mostra que o que nós fazemos muda a vida de alguém, só precisamos estar disponíveis para Deus. Então o que você faz pode parecer inútil, mas não é. Em Deus é precioso. Então utilize o que você tem. E deixe que Deus venha usar a sua vida para impactar a vida de alguém. Não seja egoísta. Pegue a graça e apenas guarde no seu coração. Ou como na história, né? Que você pega o talento e escava bem fundo. Use o seu talento. Mas eu não sei fazer nada. Faça nada para a glória de Deus. E ore, Senhor, eu não faço nada. Mas que nesse nada eu te escute. Porque se você escutar Deus no nada, você faz alguma coisa. Amém? Ficou filosófico o negócio, né? E por fim, nós temos, vamos lá, vocês estão espertos, hein? Primeiro F é o quê? Temos que ir aonde? Fonte. L. Tá perguntando. E agora o R, renovar. Você vai à fonte, você bebe da água, você é lavado, você começa a utilizar o que você tem na sua vida, você vai impactar pessoas e você vai se renovar. Porque a vida cristã, como eu já falei, ela é um movimento. A salvação em Cristo é um ato único. Uma vez salvo,
sempre salvos, selados para a eternidade. Amém? Amém. Cremos assim. Mas o processo de santificação e de limpeza é durante a vida inteira. Os irmãos, quando prepararam aqui a igreja para esse evento, para esse congresso, para essa conferência, o que vocês fizeram? Limparam, certo? Tudo bonitinho, limparam, arrumaram, parabéns para a organização, muito top. Mas pronto, eu só vou lá, agora nunca mais vou limpar a igreja, assim? Não, já vai estar sujo, tem poeira. E também com Cristo é a mesma coisa, Ele me salva, estou selado, mas a santificação é um processo. É a mesma coisa que tomar banho. Tomei banho ontem, precisa tomar hoje? Sim. Precisa? Precisa. Você pode não tomar, mas tem consequência, não tem? Não vai ser muito boa. E com Jesus é a mesma coisa. Eu tenho que estar constantemente em Jesus para ser limpo, para ser purificado. Voltando para o que eu disse, quando Jesus fala, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Em outras palavras, quem permanece bebendo da água que eu dou, permanece saciado, permanece cheio, permanece pronto para fazer a diferença. E nós precisamos disso. Os discípulos foram assim. A gente percebe a caminhada dos discípulos. Foi um aprendizado do começo ao fim. Pedro, por exemplo, aquele Pedro que puxa lá a espada e corta a orelha do soldado, é o Pedro que prega depois para 3.000 pessoas se converterem. É o Pedro que agora é afligido. É o Pedro que agora entende o que é sofrer por Jesus, assim como Paulo. Então, conosco também é assim, irmãos. Nós estamos num processo. Olha que Davi, o homem segundo o coração de Deus, fala em Salmos 51, do 1 ao 3, após pecar, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi entende, em outras palavras, Senhor, dá-me de beber porque eu tenho sede, Jesus. Sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Para você fluir, para você influenciar, para você fazer a diferença, você precisa ser cheio da presença do Senhor. Amém. E para isso você precisa dar lugar, abrir espaço. Eu falei para minha mãe, uma pregação, eu falei uma coisa um dia que minha mãe lembra, não sei se já esqueceu agora, né? A idade vai chegando, mas eu falei um dia numa pregação que nosso coração é muito pequeno para guardar coisas ruins. E se guarda ruim, não cabe coisa boa. E um dia ela falou isso. Então, tá servindo na pregação. E não é verdade? A gente fica guardando um monte de rancor, um monte de gaveta lá, cheio de coisa ruim. É rancor, é ressentimento, é pecado, né? Deus já te perdoou, aí você está guardando o pecado lá. O recibo do pecado? Não. 1 João 1,9 fala o quê? 2 João. 1 João mesmo. 1 João 9. Tá certo. Vou consultar aqui o Google. Pastor Google, que tá acabando a mensagem e vai dando um negócio aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos purificar e vos purificar. Em outras palavras, confessou, entregou, Jesus lava. Depois que lava, você está limpo. Amém? Amém. Pequei de novo, o que eu faço? Lavo de novo. E depois você fica limpo, lavou, limpa, lavou. É assim, irmão. Não é que eu vou ficar brincando, né? Vou ali me sujar um pouquinho já vem. Não. Ninguém sai de casa para cair. Alguém sai, eu vou correr hoje para cair? Mas cai, não cai? Cai. E machuca. Mas você levanta e continua. E para finalizar, meus irmãos, Deus te trouxe até aqui porque Ele quer lavar a sua alma, Ele quer purificar o seu coração e quer usar a sua vida para impactar pessoas. Amém. Ele quer usar a sua história para fazer, não é mais um congresso, uma conferência para você vir aqui ficar legal, ver pessoas, abraçar, amém, é gostoso a comunhão, tudo, mas não foi só para isso não. Jesus te trouxe aqui para transformar a sua história. Então eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar, eu queria que você tivesse esse tempo aí com Deus, você e Deus nesse momento, você vai apresentar a sua vida. Eu não sei como você está, eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você tem fluído no Senhor, eu não sei se tem algum pecado que você tem lutado e não tem conseguido vencer, eu não sei, mas Deus sabe. Então que você, nesses minutos agora, você orasse, abra o seu coração, abra a sua voz, erga a sua voz e fale com Deus, o seu Pai, aquele que diz, filho, eu quero saciar a sua sede, clame a Ele. Faça como Pedro, quando estava
sendo submergido, ele levanta as mãos e fala: Senhor, me salva. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda ao Senhor. Ore nesse momento, mesmo no seu lugar. Se coloque diante dele e peça para que Deus faça algo ao seu coração. Peça para ele mudar a sua história.